Gente, meu pai e minha mãe resolveu se separar, eu tinha apenas 3 anos de idade. E no meio disso tudo, quem sofre é as crianças, todo mundo sabe disso. Minha irmã caçula e eu foi morar na casa da minha avó, que era a mãe da minha mãe. Isso eu fui crescendo e percebendo que eu não era amada pelo povo da parte de minha mãe. Eu era tratada com indiferença, me sentia desprezada e fui crescendo com isso, tratada desse jeito, criada dessa mesma forma. Tem muita gente que pensa que criança não sabe de nada, que não vai lembrar de nada, mas eu lembro de tudo e tô aqui pra contar pra vocês. A única que me amava nessa família por parte de mãe era apenas minha avó. Ela cuidava de mim e me tratava como se eu fosse filha dela. Mas hoje, infelizmente ou felizmente, ela não está mais entre nós. Ela está lá em cima na casa de Papai do Céu juntamente com o meu pai. O tempo foi passando, eu fui crescendo e ficando mocinha. Mas nisso tudo eu ainda era uma criança. E o meu tio, com muita crueldade, começou a abusar de mim. Ele me oferecia bombom, bolacha, chocolate, tudo que eu era limitada de comer. E ele sabia muito bem disso, então ele me tornava uma criança refém dele. Fui crescendo e toda vez eu fugia de casa e ninguém sabia o motivo. E o motivo eu não podia contar e eu não tinha também pra quem contar. Eu fugia pra casa do meu pai, mas lá também não podia falar nada disso. E, infelizmente, toda vez que eu fugia pra lá, ele me levava de volta pra casa por causa da escola. Depois de um tempo, chegou um bom dia que eu fui pra São Paulo com minha tia. Mas, infelizmente, lá também não deu certo. Me sentia sem amor, sem ninguém pra cuidar de mim. Não tinha um ombro amigo pra chorar, não tinha ninguém pra contar as minhas mágoas e as minhas tristezas. Como em São Paulo não deu certo com minha tia, eu tive que voltar de novo pro mesmo lugar e voltamos à estaca zero. O tempo foi passando e eu logo dei um jeitinho de sair de lá, pois eu não tava mais aguentando aquilo tudo. Ser desprezada e sofrer na mão do meu tio. Então, sem falar nada pra ninguém, eu arrumei minhas coisas e dei um jeito de sair de lá. Arrumei um rapaz que hoje é pai dos meus filhos, que eu engravidei com 19 anos. Então já havia a chance de eu fugir daquele lugar, porque eu não tava mais aguentando. Fui embora pro interior do Maranhão. Esse rapaz, gente, ele era muito bom pra mim, me tratava bem, cuidava de mim. Mas devido aos traumas que eu carregava, eu falo trauma porque nessa época não existia a palavra ansiedade, não existia a palavra depressão. E por causa disso, eu encontrei o meu refúgio na bebida. Eu bebia demais, vocês não têm noção. E ele nem sabia o porquê. Tem uma partezinha que eu até fico sem jeito de falar. Eu era apaixonada pelo tio do meu marido. Então eu vi que isso não era certo e decidi me separar. Foi quando eu voltei para aquele mesmo lugar de novo. E depois de separada, eu resolvi voltar pro mesmo lugar de novo. Só que nessa época não tinha ninguém que me amava, pois a minha avózinha já tinha partido dessa vida. Só o meu avô que era vivo, mas eu continuava sempre desprezada pela família da parte da minha mãe. Até hoje eu não entendo porquê e nem quero entender porque me dói muito só de lembrar. Fui uma criança sofrida, passei por um bocado de coisa e sempre que eu me lembro me dói no coração de falar. Como sempre havia confusão, dessa vez houve outra confusão. Foi quando eu resolvi me juntar com um rapaz que eu tinha conhecido de São Luís, porque eu pensava que eu ia escapar daquele tormento. Sim, eu escapei do tormento, mas acabei encontrando um inferno pela frente, pois eu achava que esse rapaz ia ser bom, ia me tratar bem, ia cuidar de mim, mas infelizmente não foi nada do que eu pensei. Ele bebia demais, usava muita porcaria, vocês não têm noção. Me batia todo santo dia, só sabia me humilhar. Eu me sentia muito oprimida, eu sofri demais na mão daquele homem, mas mesmo assim eu aguentei aquilo tudo na mão dele pra não voltar para aquele desprezo novamente, porque gente, eu sofri bastante naquela casa, então eu preferia sofrer na mão desse homem do que voltar a sentir aquele desprezo e aquilo tudo que eu sofria naquela casa de novo. Então eu preferi passar por isso tudo na mão desse rapaz de São Luís. Mas chegou um grande dia que eu tomei coragem e falei, não, isso não tá certo, eu não aguento mais. Eu já tava me sentindo cansada, as minhas forças já estavam esgotadas. Então eu falei, eu não vou mais viver aqui com ele. Chega, vai chegar uma hora que esse homem vai me matar. E de lá, larguei ele sozinho e fui morar num quartinho. Vocês podem até pensar que eu fui morar numa solidão, sem ninguém pra me dar amor e carinho. Mas entre sofrer rodeada de gente e ficar sozinha, sem amor, sem carinho, mas ter a minha paz, eu prefiro a minha paz. Então hoje eu sinto que eu fiz a escolha certa. Eu moro sozinha no quartinho, mas pelo menos eu tenho a minha paz. Eu acordo e levanto de cabeça erguida, graças a Deus. Os meus filhos não vivem comigo, vivem com o pai lá no interior do Maranhão. E detalhe, eu bloqueei todas as pessoas que me fizeram mal e hoje eu não tenho contato mais com eles. Essa foi a história de uma seguidora. Se você quer que eu conte a sua história, mande o seu textinho resumido lá no meu PV. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Um beijo pra vocês tudinho!